o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido por uma só palavra, por uma só palavra, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se pois o suceder, famílias, bens perder, se tudo acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinarei. Com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. Que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se pois o suceder, famílias, bens perder, se tudo acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. Glória a Deus! Com Ele reinaremos! Ah, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Eita Deus! Já estou sem fôlego. Senhor Jesus! Com Ele reinaremos, irmãos! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Eu entro na sua presença para receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Oh, Senhor Jesus. E no 1000 graus, a letra está no grupo da igreja. Irmãos, nós sabemos, estamos vendo que a nossa viver na igreja, principalmente nos últimos tempos, é um viver de guerra. Nós sabemos que Satanás, ele não brinca. Ele sabe que a volta do Senhor está próxima. E ele vai fazer de tudo para nos tirar de reinar com o Senhor. Mas graças ao Senhor, que nós lutamos com a palavra. Amém? Aleluia, e o próximo hino que nós vamos cantar fala justamente isso. Nós vemos uma guerra. Oh, Senhor Jesus, mas nós já vencemos. Glória a Deus. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força para continuar. Deus de maravilhas, que maravilha te louvar.
quero Deus. Como mais? E a igreja canta. Sim. O inimigo vai ao chão. Fogo e glória na cabeça. E o tradução. E o tradução. Amém. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória na cabeça, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas e maravilhas. Te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó, irmãos, na presença dos anjos eu te louvarei. Ó, Senhor Jesus, mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória, eu te louvarei. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos louvar o Senhor em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Aleluia. Muitas vezes a gente é acostumado
Algumas pessoas, por sua personalidade, são acostumadas a louvar o Senhor quando estão em situação muito difícil, porque ficam desesperadas e precisam do Senhor, que o Senhor resolva algum problema. Já outras pessoas, quando estão em situação só muito boa, louvam o Senhor. Mas, na verdade, não importa qual seja a nossa situação, ou em boa situação, ou em situação, enfim, não tão boa, nós precisamos louvar o nosso Senhor. Amém? Pelo Senhor marchamos sim, e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. E no nosso general é Cristo. A letra vai estar no grupo da igreja. Aleluia, nós temos o general. Glória a Deus. Nós vamos colocar agora no grupo. Senhor Jesus. Pelo Senhor marchamos sim. Amém. Seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o cântico da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir na terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é
Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resiste. Nós marchamos pelo nosso Senhor, pelo Senhor. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós, porque Ele é o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos. Aleluia! General é Cristo. E ele diz assim, ó, o nosso general é Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós estamos numa guerra. Nós confiamos nesse general. Louvado seja o Senhor. Amém. Ele diz assim, ó, seguimos os seus passos. Irmãos, sabe como é que a gente vence essa batalha? É seguindo os passos do Senhor. Louvado seja o Senhor. Se o nosso general é Cristo, e ele é um general vitorioso, mas nós queremos vencer, seguimos os seus passos. Senhor Jesus, nenhum inimigo nos resistirá. Amém, obrigado, irmão. Ele fala assim, irmãos, que nenhum inimigo vai me resistir, mas eu toco no plural dessa afirmação. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor nos deu a vida da igreja. O Senhor nos deu os irmãos. Esse grande batalhão, Senhor Jesus. Cada um de nós, irmãos, somos importantes. E como eu falei, irmão, o Senhor mudou aqui o sentimento. Mas deixa eu compartilhar aqui uma coisa. Nós vamos estudar esse livro, né? É a última mensagem. Não, a penúltima, perdão. A última. Como a gente não teve reunião na semana passada, então a gente vai desfrutar hoje a terceira semana e amanhã mais fogo com Rosseni, né? Na quarta semana. Amém? Então a de hoje, irmão, da terceira semana é a cruz ou o ascetismo? Flávio já está distribuindo o novo kit. Os irmãos que não pegou, os irmãos pegam ali com Flávio. Amém? E eu vou dar um aviso que é primeiro para mim, tá, Flávio? Os irmãos também acertem ali com o Flávio. Amém? Os valores. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A justiça boa é assim, Flávio, quando começa de casa. Senhor Jesus. Bom, irmãos. Aqui, como eu falei, eu vou tocar um ponto que eu ganhei desse último hino que a gente desfrutou, irmãos. Seguir os passos do Senhor. Amém? Essa semana fala de cruz ou ascetismo. Irmãos, eu acho que os irmãos desfrutaram do alimento diário. Acho que eu não vou precisar tocar o que é ascetismo. Mas, de modo geral, o ascetismo é quando eu uso o meu próprio corpo, a minha própria força de vontade, para reduzir o meu corpo, achando que isso eu vou conseguir vencê-lo. Bom, o primeiro inimigo de Israel foi os amalequitas.
Os amalequitas, irmãos, ele é descendente de Esaú. Os irmãos sabem a história, né? Jacó e Esaú. A Bíblia afirma que primeiro é o natural, depois é o espiritual. Esaú foi o primeiro a nascer, representando o natural, a nossa carne. Jacó foi o segundo a nascer. Apesar de Deus desejar e deu a ele a primogenitura, o que veio primeiro foi Esaú. E Esaú representa o natural. E de Esaú, irmãos, vieram os amalequitas. E desde esse início, sempre que havia guerra contra o povo de Israel, lá estava quem? Os amalequitas. Quando chega no Novo Testamento, a Bíblia fala da uma eterna guerra, da carne militando contra o espírito. Irmãos, o povo de Israel nunca derrotou os amalequitas. Eles eram enfraquecidos, eles fugiam, mas de tempo em tempo eles voltavam. Irmãos, o que nós podemos ver com isso? É que não tem como nós vencermos a nossa carne usando a carne, usando o nosso natural. Por mais que a gente se esforce, irmãos. O Alimento Diário fala isso. Gnosticismos, ascetismo e monastesismo. Eu acho que é isso. Perdão, irmãos, eu sou péssimo de palavras. Né? E ele mostra ali cada um desses aspectos. Né? Os monges ascetas, né? Se escondiam nos montes, dentro dos mosteiros, para não pecar. Como se isso fosse possível. Irmãos, dentro do homem há uma natureza. A natureza é pecaminosa. E quando o Senhor diz que para vencer essa batalha, assim diz que nós precisamos seguir os passos do Senhor. Amém. Aqui em Mateus, irmãos, Mateus capítulo 16, versículo 24. Os irmãos sabem que o capítulo 16 é a primeira vez que o Senhor fala para nós a respeito da igreja. E logo após ele revelar ali a igreja, a Pedro, ele fala de um segredo, da chave para que essa igreja possa ser edificada. Versículo 24, Mateus 16, versículo 24. Os irmãos acharam aí? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Só até aqui, irmãos. Aqui ele fala, irmãos, que quem quiser vir após mim. Irmãos, eu creio que se nós perguntarmos a qualquer pessoa, quem quer ir após o Senhor, mas eu tenho certeza da resposta. Não vou dizer que 100%, mas a maioria vai dizer o quê? Sim, eu quero seguir o Senhor. Só que, irmãos, Deus estabelece uma maneira para isso. A maneira de se seguir o Senhor. E qual é a maneira, irmãos? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ele diz: a si mesmo se negue. Irmãos, como isso é difícil. Agora, irmãos, sabe o que é difícil? Porque eu me amo. Irmãos, como eu me amo. Eu acho que esse é um dos... Enquanto eu estava dessa mensagem, eu coloquei assim, né? Porque a gente vai ler ainda, tá, irmãos? Se o senhor me permitir. Colossenses capítulo 2, né? Ele fala a respeito dos rudimentos deste mundo. Eu acho que o irmão falou no Alimento Diário, foi numa mensagem, a respeito que essa palavra quer dizer princípios. Irmãos, o mundo tem princípios. O mundo tem princípios. Irmãos, a gente vive nesse mundo. E a gente está constantemente bombardeado. Constantemente bombardeado, irmãos. Eu não sei a experiência dos irmãos, eu sei a minha experiência. Né? Eu durmo 8 horas, trabalho 8 horas. Chego em casa às 6 horas, 7 horas, depende do dia. Durmo de 10, 11. Eu passo muitas vezes muito mais tempo no meu trabalho do que em casa. Eu brinco que em Jerusalém, que a gente mora no bairro chamado Serrotão, a gente se mudou, né? Serrotão. E eu digo em Jerusalém que eu só vou cumprir o albergue. Só vou para dormir em casa e saio de manhã logo cedo. Eu vou só cumprir o albergue, vou dormir e saio. Lá no Serrotão.
Percebe, irmãos? Por quê, irmãos? É assim. A gente passa muito mais tempo com as pessoas do mundo. Na escola, no trabalho, né? Até com os irmãos, muitas vezes nós passamos o quê? Sábado, domingo. E com o Senhor, irmãos? Quanto tempo eu passo com o Senhor? Existe um salmo que diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora deles. Percebe, irmãos? Quantos anos eu tenho de vida da igreja, irmãos? Nesses tantos anos que nós temos de vida da igreja, quantos anos eu tenho diante do Senhor? Tudo isso, irmãos, é um pré-requisito para seguir o Senhor. Precisamos reconhecer a nossa condição. Se o Senhor me permitir, eu vou falar mais na frente a respeito daquele fariseu que orava de si para si. Pelo menos está no script. Muitas vezes nós somos esses, irmãos. Nós confiamos em quê? No meu braço. Muitas vezes a gente confia no tempo que eu tenho de vida da igreja. A gente confia, irmãos, no conhecimento que nós temos da Bíblia. Irmãos, não estou dizendo que isso é errado, tá, irmãos? Estou dizendo que isso é insuficiente. O inimigo não nos... Não é assim que diz? Esqueci lá a estrofe. Não nos resistirá. Até o meu viver coletivo, irmãos, ele é necessário para que eu possa vencer o Senhor. Para que eu possa vencer com o Senhor. Seguir o Senhor é negar a mim mesmo. E como o irmão falou, é tomar a cruz. E aí muitas vezes, irmãos, talvez seja aí, eu não sei, eu não posso afirmar, pelo menos quando eu desfrutei essa semana, foi algo que me fez lembrar muito. Talvez seja aí que entra o ascetismo, muitas vezes. Negar a si mesmo. A gente já ouviu muitas vezes que o sofrimento nos faz amadurecer, o sofrimento nos faz crescer, não é assim? E a gente pode achar que o sofrimento é o segredo. Está entendendo, irmãos? Então eu vou martirizar o meu corpo que é para sofrer. Então eu vou jejuar. Né, o irmão até fala essa mensagem, né? Horas e horas de vigília. Percebe, irmãos? O problema não está em si, no que eu faço, mas de como eu faço. Qual a origem disso? Qual é o princípio disso? Tomar a cruz, irmãos, não é sofrimento. A gente tem essa ideia, irmãos, né? Também quando fala do casamento, né? Ah, minha cruz aí, eu estou carregando minha cruz, né? Escuta isso, assim, irmãos, o meu sofrimento, meu casamento não tem cruz não, só para Jerusalém, para mim é só jardim. Senhor Jesus. Percebe, irmãos? Cruz não é sofrimento. O Senhor não tomou a cruz para sofrer. O Senhor tomou a cruz para morrer. Cruz, irmãos, é para nos levar à morte. É para exterminar o meu homem natural. Para que eu não possa fazer de qualquer maneira, viver de qualquer maneira. Só que, irmãos, não é fácil. Mais uma vez, não é fácil. Porque eu não sei quanto aos irmãos, mas pelo menos eu creio que as irmãs também, mas acho que isso é mais natural do homem, né? Fazer a coisa já metodicamente. Eu pelo menos amo rotina, né? Eu amo rotina. Tem pessoas que reclamam da rotina. Eu não tenho problema com rotina. Quando quebra a minha rotina, eu me perco. O irmão foi um, Senhor Jesus. Bom, irmãos, o que eu estou querendo é o seguinte. Então, muitas vezes, irmãos, quando pelo menos eu, irmão, estou falando de mim, tá? A gente perde o controle da situação, a gente se desespera. A irmã falou isso, né? Louvar em qualquer... Em que momento eu louvo o Senhor? Né? Tem pessoas que louvam o Senhor só quando as coisas estão bem. Tem pessoas que louvam o Senhor quando as coisas estão ruins. Mas essa semana eu vi um versículo que dizia a respeito da constância de Cristo. Percebe, irmãos? Irmãos, eu não sei a vida dos irmãos, mas a minha vida é cheia de altos e baixos. Às vezes eu acordo no espírito, ou no trânsito estou na alma, no trabalho estou na alma, na hora do almoço estou no espírito, e assim vai, irmãos. Essa é a minha vida.
altos e baixos. Às vezes eu estou bem com todo mundo, às vezes estou mal com todo mundo, né? Mas o problema, irmãos, é que eu preciso aprender a viver numa constância. Paulo disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quando eu falei a respeito dos princípios do mundo, irmãos, tem coisas que nesse mundo, irmãos, é loucura. Percebe? Amor ao próximo. Amor ao próximo. Isso é princípio elementar, não é? Em relação à vida cristã, amar o próximo. No mundo, irmãos, a gente não aprende isso. Até faz um sopão, distribuição de roupa, né? Distribuição de cobertor no frio. Irmão, não estou dizendo que isso é errado, tá, irmãos? Eu estou falando de um princípio, do meu coração. Porque essas coisas, irmãos, eu posso me esconder atrás dessas coisas. Me esconder atrás de fazer algo para alguém, sem se importar com ela. E qual é a vantagem disso? Estou falando do aspecto espiritual. Onde está o meu coração? O mundo ensina individualismo, competição. É assim ou não é assim? Veja, sala de aula, eu tenho que ser o melhor, tenho que tirar 10. Individualismo, já compartilhei isso para os irmãos. Quando eu andava de ônibus, quando eu entrava no ônibus, a primeira coisa que eu procurava era um canto que não tinha ninguém. Que era para sentar sozinho. Eu aprendi, irmãos, a respeito de coletividade na vida da igreja. E não apenas sentar coletivamente um grupo, mas eu aprendi que essa coletividade precisa ser na unidade e na unanimidade. Como fazer isso, irmãos? Não é pelo gnosticismo, não é pelo conhecimento, aplicar um conhecimento, uma filosofia. Não é pelo ascetismo, de eu mentalmente dizer, não, isso aqui eu não posso fazer, eu vou, me negar nisso. Quando eu cheguei na vida da igreja, irmãos, 90, 91, 92, não lembro. Era o ápice do negar a vida da alma, tomar a cruz e seguir o Senhor. E eu, irmãos, eu negava a vida da alma por tudo, irmão, por tudo. Tudo. Quer um sorvete? Quero. Quer de quê? Eu quero do que eu menos gosto. Para negar a vida da alma. Percebe, irmãos? Ascetismo puro, era, irmãos? Era, irmãos. Você quer que blusa? Eu quero a blusa com a cor que eu não gosto. Percebe? Era assim, irmãos. Claro, irmãos. É experiência, maturidade, né? Eu vi a primeira vez sobre negar a vida da alma, que era a vontade do Senhor. Se eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero negar é a minha. Mas, irmãos, não é isso que o Senhor vai. Você vai avançando, o Senhor vai negar o Senhor, tomar a cruz pelo Senhor. Mas como fazer isso, irmãos? Como o Senhor vai fazer isso em mim? Porque religião, irmãos, é a coisa melhor que tem para o natural. Cheguei lá, estavam os irmãos na porta. Eu digo, vixi, Senhor Jesus. Já quebra logo a minha tradição, irmãos. Já quebra logo. Já quebra logo. Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou embora e não entro, ou eu me nego e entro no rio. Mas, irmãos, eu não entro no rio, não é por causa de um charvão. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu sou um com vocês, até o Senhor voltar. Eu não abro mão do viver da igreja. Não é porque eu concordo ou não concordo. Isso é muito pouco, irmãos. Eu não concordo muitas vezes com minha esposa. Eu saio de casa? Não saio de casa. Eu não abro mão. Não abro mão dessa esfera. Mas, irmãos,
Mas como você vai trabalhar em mim, irmãos? Permitindo, irmãos. Permitindo. Irmãos, olha só. A gente cantou um hino aí que dizia que recebemos o poder, né? Eu sou péssimo de decorar, irmãos. Né? O poder de Deus. Eu acho, irmãos, que não há nenhuma dúvida em nós que Deus é poderoso. Que Deus pode tudo. Irmão, Deus pode tudo. Deus criou todas as coisas em 7, a recriação, né? Em 7 dias. Isso é impossível, irmãos. Em 6 dias, obrigado, irmãos. Em 6 dias, ela estava contando com descanso. Senhor Jesus, em 6 dias, todas as coisas foram recriadas. Depois disso, irmãos, depois que o Senhor voltou, faz 2000 anos que o Senhor está tentando mudar o homem. Olha só, irmãos, conseguiu fazer todas as coisas em 6 dias, mas transformar o homem, edificar a sua igreja, Senhor Jesus. Ricardo gosta muito do versículo, né? Você fala que, a respeito de João Batista, quando vai falar que Jesus tinha poder, ele diz que, né? Esqueci agora o versículo que tu usa, crente. É que, é como se, ele é, o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Quando João Batista fala que o Senhor era mais poderoso, tinha poder João Batista? Mas ele diz, o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Mas eu não sei quanto a você, mas o homem no natural tem uma força. Eu passo semanas, às vezes, brigado com Jerusa, só para não dar o braço a torcer. Perdão, irmão, estou me expondo, né? Não façam isso, tá, irmãos? É assim? A gente sabe da doutrina, irmãos. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A gente sabe, irmãos. Percebe que informação não é suficiente. Essa informação, a palavra, irmãos, sabe quando é que ela vai me transformar? Quando ela sair daqui e estiver aqui. Amém. No meu coração. Senhor Jesus, quando essa palavra, irmãos, ela sair daqui e inculcar e entrar no meu coração. Mateus capítulo 13 fala daquela boa terra. Nós não cheguei na mensagem, misericórdia. Senhor Jesus, a boa terra, o problema não estava na semente, não estava no semeador, estava no coração, estava na terra. E esses 4 tipos de coração ali, aquele que faz parte de um único coração que é o meu, eu não tenho, né, um coração daquele que... Essas 4 coisas estão ali. Irmãos, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Até quando eu vou escolher o Senhor, muitas vezes, tem uma pré-listinha antes. Espera aí. Eu vou escolher o Senhor, mas eu vou ter isso. O irmão fala isso, acho que no alimento diário. Não sei se é semana ou foi semana passada. Se é a mensagem 3 ou se é a mensagem a semana 4, né? Que ele fala a respeito as pessoas antigamente escolhem os seus deuses, né? Não entendia, tempestade, chuva, e aí tinha um Deus para cada fenômeno desse. Né? Eu gosto do Thor. Deus do trovão, não é assim? Percebe, irmãos? Então, muitas vezes, irmãos, essas pessoas substituíam o Senhor, Deus, por falta de um conhecimento. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos o conhecimento. E isso me impede
de provar o Senhor. Os Gálatas estavam anulando a cruz de Cristo. Os Colossenses estavam, de uma certa maneira, anulando Cristo. Quando é em Coríntios, a gente vê todo aquele problema da igreja de Corinto, e a gente percebe ali que é fácil você detectar, quando você está lendo ali, um problema. 14, né? 14 problemas, eu não lembro mais a mensagem. Acho que era 14 problemas. 14 itens da igreja de Corinto, negativos. Colossenses, irmãos, são coisas muito sutis. Muito sutil. Aparência de algo que era bom. Irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para vocês, irmãos? Não precisa responder, não. Só pense. Palavra de Deus. Eu acho que a gente não tem nenhuma dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas, irmãos, por que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque eu conheço pessoas que reuniram conosco, muito tempo atrás. Não precisa ficar pensando quem é não, tá, irmãos? Faz muito tempo já isso. Para não perder o foco da reunião. Senhor Jesus. Chegou um tempo que não estava me acreditando na Bíblia. Tudo começou assim. Mas nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Nem tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu até brinquei com ele nessa época. Mas o que está em vermelho é. A gente fica tentando suprir esses irmãos. Suprir esse irmão. E aí chega um momento que diz, não, mas a tradução do original está errada. Eu digo, irmão, eu não sei português, irmão. Eu não sei usar a vírgula às vezes. Ele me atrapalha nas acentuação, paroxítona, pré-paroxítona. Eu vou dar tradução do grego, hebraico, aramaico. E a coisa vai enrolando, irmão. A coisa vai enrolando e vai enrolando. Exatamente, irmãos. Precisa crer, irmãos. Crer. Somente. Mas, irmãos, o crer, ele vem de uma coisinha chamada fé. Que a gente não vê. Irmãos, Senhor Jesus. Como é que eu vou crer se eu não vejo? Percebe? É sobrenatural. É sobrenatural. Mas, irmãos, vamos ser práticos. Você vou lhe dar um carro. Esse creme era mentira, irmão. Era brincadeira. Percebe, irmãos? Porque esses são crentes mesmo. Vou parar com isso, que senão vou ter que pagar o carro. Senhor Jesus. Assim, irmãos, o que eu estou querendo dizer? É que se eu disser para a Jerusa que eu vou dar um carro, ela sabe que eu não vou dar, porque ela sabe que eu não tenho dinheiro. Porque ela me conhece. Você disse amém, os irmãos disseram amém, achando que eu tenho dinheiro para comprar um carro. Esse pequenininho, miniatura. Até que as miniaturas é caro, é um negócio caro. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos, que quando eu conheço aquele que fala, eu creio. Quando é que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu preciso crer, porque eu conheço o meu Senhor. Então eu creio, irmão. Eu creio. Eu creio que o Senhor vai concluir a sua obra até aquele dia. Mas quando eu olho para ele, que misericórdia, irmão. Senhor Jesus. Eu ainda tenho um pensamento que é pensamento de incrédulo. Não estou falando de pecaminoso não, tá, irmãos? Estou falando da minha experiência agora, quando eu fui entrar lá no local de reuniões. Percebe? Ixi, que é isso? É assim?
Então, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas sabe por que essa Bíblia é a palavra de Deus? Vamos ler João? João capítulo 1. Mas eu tenho que terminar a mensagem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tenho que chegar em Colossenses, né, capítulo 2. João capítulo 1, versículo 1. Vai ser conhecido, irmãos. A gente começa a ler a Bíblia por João. Hein? Como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? Amém. Aqui diz que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele vai além. No versículo 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Quem é esse ele? O verbo, a palavra. Aí o versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verbo, a palavra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. É assim? Tudo foi feito por meio da palavra, por meio desse falar. Versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 14. A gente conclui aqui, João. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela contém Cristo como centro. Qual é o tema do Alimento da TV? Cristo, o centro conector da obra de Deus. Se os irmãos têm visto, irmãos, eu não sei se os irmãos têm tocado nisso. Terceira semana. Segunda-feira. O ponto era o plano terrenal em oposição ao plano espiritual. Aí você vai ler, o irmão está falando de quê? Da palavra. Terça-feira, a fé vem pela palavra, que opera em quem crê. Qual é o ponto principal da terça-feira? A palavra. Quarta-feira, emergir na palavra para tecer uma obra de Deus em amor. Qual é o ponto central? A palavra. Aí você vê, na quinta-feira não tinha sobre palavra, mas tinha. No meio da semana vai falar sobre isso. A respeito, acho que até anotei aqui. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Precisamos perceber isso, irmãos. Que é por meio da palavra que o Senhor vai gerar tudo isso em nós. Como é que o Senhor vai edificar a sua igreja? Por meio da palavra. Como é que o Senhor vai me transformar? Por meio da palavra. Como é que vai ser gerado fé em mim para que eu possa crer no invisível? Por meio da palavra, irmãos. Mas Cristo precisa ser o centro. Vamos ler aqui João capítulo 5. Eu acho que eu concluo agora para ir para a mensagem. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo... Senhor Jesus. É aí, é isso mesmo. Deixa eu só achar aqui. Vamos ler o 37? Eu vou ler o primeiro versículo, tá? Só o primeiro, irmãos, ó. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Mas o Senhor está falando isso para os escribas e fariseus.
Às vezes a gente entra nesse aspecto doutrinário e a gente começa a aplicar essa palavra escribas e fariseus de aspectos negativos, tá, irmãos? Não quero tocar nesse aspecto. Mas para o povo de Israel, um escriba não era alguém qualquer, era um estudioso da palavra. Os irmãos lembram dos Macabeus? Quem estudou a história sabe isso. Foi os Macabeus que expulsaram Tito e o general lá de Jerusalém. Foi os Macabeus. Esses Macabeus eram esses aí, os estudiosos da Bíblia. Perdão, Tito não, irmãos. É o Antíoco Epifânio. Foi por meio desses escribas que conheciam a palavra. Tinham tanto respeito esses quando ia escrever, conta a história, não sei até onde é que está a verdade aí, tá, irmão? Estou apenas reproduzindo isso. Eles, quando estavam escrevendo a Bíblia, toda vez que escrevia a palavra Deus, o Senhor, né? Eles mudavam de caneta. Não era qualquer pena que escrevia, era uma tamanha reverência que eles tinham a palavra. Mas esses escribas que o Senhor estava contatando aqui, eles não conheciam o Senhor, não conheciam Deus. Mas naquele momento, irmãos, quem estava falando com ele era o próprio Deus. Mas estavam apegados a uma coisa chamada tradição, religião. O Senhor estava mudando uma era, irmãos. Deus estava mudando uma era. Estava chegando o fim da lei. Que Romanos fala que o fim da lei é Cristo. Irmãos, não é que Cristo acabou com a lei, irmãos. Mas esse fim aqui é a finalidade. É para onde se aponta. A lei apontava para Cristo. Se a lei aponta para Cristo e a finalidade é Cristo, eu hoje vou seguir a lei ou Cristo? Irmãos, não é lógico isso? Mas muitas vezes eu me apego a quê? A lei, a doutrina. E tem mais, irmãos, é a minha doutrina, tá, irmãos? É a minha. Eu tenho um conceito formado, e aí você tem algo assim, não, peraí, de acordo com esse versículo aqui, não é assim não. Não é assim não. É para ser assim. Percebe? Por melhor que seja, irmão, minha intenção. Por melhor que seja. Vamos continuar, João? Versículo 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele quem ele enviou. Eram estudiosos, conheciam, mas eles não tinham a palavra permanente neles, porque não receberam aquele a quem Deus tinha enviado, a quem o Pai tinha enviado, o Filho, o Verbo, a palavra. Versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, você percebe que esse povo aqui, esses escribas, eles examinavam as Escrituras, e eles examinavam por quê? Porque julgavam que nas Escrituras estava a vida eterna. Olha só, irmãos. E está em vermelho, Ricardo. Foi o Senhor que falou. Não tem como colocar dúvida aqui. Só que muitas vezes, irmãos, na minha experiência, eu vou à Bíblia, vou lá, desfruto, estudo, tento conhecer um pouquinho mais. Eu gosto de ler, irmãos. Essa semana eu estava procurando, eu estava lendo, acho que foi Reis, e fala lá que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Eu digo, rapaz, fiquei curioso para saber o que estava escrito nesses provérbios, desses 1.005 cânticos. Procurei na internet, encontrei cada coisa que misericórdia. Eu digo que é melhor ficar com o da Bíblia mesmo.
Por quê, irmãos? Porque eu gosto de conhecer. Irmãos, eu gosto de conhecer Deus. Irmãos, como eu gosto. Eita, perdão, irmãos. Como eu gosto. Mas o que eu preciso perceber, irmãos, é que quando eu vou às Escrituras, é para ganhar vida. Mas para que eu possa ganhar vida, eu preciso conhecer quem? O Senhor, Cristo. Porque é por meio dele que eu recebo a vida. Então, Cristo como centro, até da Bíblia, irmãos, ele é o centro. Ele precisa ser o centro. Porque senão eu vou fazer como Paulo. A letra mata. Porque a letra mata. Essa semana um aluno perguntou a Mateus, foi? Por que é que tem rixa entre crente e católico? Entre os protestantes e os católicos? Foi o que, irmãos? A letra. Foi a letra. Tanta divisão. É o que? Letra. Irmãos, não estou falando dos irmãos, tá, irmãos? Eu estou apenas mostrando um quadro para que a gente possa visualizar e nos reconhecer. É isso, irmão, que nós precisamos perceber. Olha só. Vamos para Colossenses. Começou o quadro? Senhor Jesus. Colossenses. Capítulo 2. Versículo 20 ao 23. Irmãos, eu vou ler aqui, tá? A culpa não é dos irmãos, é minha mesmo. É por causa do tempo. Versículo 20, Colossenses 2, do 20 ao 23. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves daquilo, não toques naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas as coisas com o uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Confesso, irmão, sempre que eu li esse versículo, eu não entendia porque que tem a palavra sensualidade aqui. Porque ele parece que não tem nada a ver com o texto. Aí quando você vai com outras versões, fica mais claro, né? Aqui, na verdade, irmãos, é a plenitude do corpo, da carne. Não tem doutrina, conceitos, por melhor que seja, irmãos, não tem valor algum contra a plenitude da minha carne, a força que a minha carne tem. Porque o que vai vencer, irmãos, é a palavra do Senhor. É o quanto essa palavra tem me transformado. Acho que essa semana no Alimento Diário, ele falava a respeito, que era na quarta-feira. Aí até desfrutou no grupo, foi a respeito do sopro, né? O vento, acho que era isso, o sopro, né? Irmãos, falar do Senhor para nós é como esse sopro. Não sei se já estava em algum lugar que é quente, e você faz assim, ó. Mas como aquilo refresca? Né? Uma brisazinha, ó. O sopro. E até compartilhei com os irmãos na quarta-feira. Gênesis, a primeira vez que Deus tem contato com aquele boneco de barro, qual é a primeira coisa que Deus faz? Sopra. Deus soprou aquele boneco de barro e aquele passou a ser uma alma vivente. Foi formado naquele homem algo que só tem no homem, no ser humano, o espírito humano. Está lá em Jó 32, 33, não lembro. Foi esse sopro, irmãos,
de Deus que gerou em nós o nosso espírito. E Deus sempre quis preencher esse espírito do homem com Ele mesmo. Deus criou o recipiente e queria colocar Ele mesmo naquele recipiente. Lá em casa a gente tem um jarro que tem de tudo, menos flor. Conta, lápis, conta d'água, conta de luz, tem tudo, menos flor. É assim o homem sem Deus. Preparou isso para receber Deus. E Deus passou, irmãos, milhares de anos tentando preencher o homem. Deus cria o homem cai. Adão. Deus, tá bom, vou chamar agora, vou criar mais, vou chamar. Chama Abraão. Abraão cai. Moisés, o libertador. Vou dar a ele a lei. Quando vinha descendo, quebrou a lei. Não tem jeito. Eu não sei vocês, irmãos. Mas quando eu tento uma vez, duas vezes, 3 vezes, o negócio não dá certo, irmãos, como eu sou rápido em desistir. Como eu sou rápido em desistir das coisas. Deus não abre mão, irmão. Deus não abre mão de mim e Deus não abre mão de vocês. Deus vai concluir essa obra. Quando chega em João capítulo 20, naquela casa, estava todo mundo lá preso, com medo. O Senhor entrou e fez o quê? Soprou. E disse, recebei o Espírito. Louvado seja o Senhor. Finalmente. Eu acho que, não sei se você vai compartilhar isso amanhã. A cruz deu a oportunidade ao Senhor Jesus de crucificar a nossa carne e levar a nossa carne, o nosso eu à cruz, à humanidade. Mas, irmãos, não era só isso. Foi ali que o Senhor tornou-se o Espírito que dá vida. Que é o óleo da unção, né? As especiarias. Tudo está naquele Espírito, irmãos. Tudo. Foi naquele momento, irmãos, o Senhor finalmente alcançou a sua finalidade. Entrar no homem. 120 pessoas, se não me falha a memória, daquela casa. Era isso mesmo? Não lembro. Soprou ali, recebeu o Espírito. Mas hoje, irmãos, nós já temos o Espírito. 1 Pedro, quando vai falar a respeito da Bíblia, e falar do Senhor, sabe o que ele diz? Que homens que foram movidos pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. Aí aquela palavra movidos, irmãos, não é assim, ó. Deus pegou o homem e moveu o homem. Aquela palavra movidos ali é assim, irmãos, ó. É como se fosse um barco com uma vela e a direção e o vento dá uma direção. Então hoje, irmãos, nós temos a direção por meio do falar do Senhor. Irmãos, não vamos colocar dúvida no falar do Senhor. Não vamos querer encontrar coisas para que o Senhor possa direcionar. O Senhor está nos direcionando, irmãos. O falar do Senhor tem chegado até nós. Irmãos, eu sempre toco nisso. A gente está concluindo. A gente está concluindo. Quantos? 6 meses, é, né? 2, 4, são... 4, quer dizer, vai terminar agora, 6 meses, né? É isso mesmo. A gente passa 6 meses desfrutando de um tema. Um falar que nos dá a direção. E aí, irmãos, eu não concordo não. E, sim, é como eu falei, eu não concordo com a coisa que o Jerusa faz. Mas estou ali, irmãos. E eu sempre toco nisso. Se eu estou passando, a gente já desfrutou de 4 alimentos diários. O que é que isso tem mudado no meu viver? O que isso tem mudado? Ou eu tenho apenas lido como a religião da vida da igreja, né?
a maneira que a gente usa para... Não, já vi, irmão, assim, vamos me dar dor de cabeça porque eu não leio o alimento diário, tem que tomar aspirina, né? Mas, irmãos, a palavra que o Senhor tem falado para nós está aqui, irmãos. Está aqui. Aí, se alguns igualam ou não a Bíblia, mas está aqui, irmãos, falar do Senhor para nós. Amém. A direção para as igrejas. Está aqui, irmãos. O Senhor tem falado para nós. O Senhor tem nos dado uma direção. Não, vou seguir sozinho. Vou seguir sozinho. Fiz isso uma vez, irmãos. Eu fiz isso uma vez. E eu digo a Jerusa, só erro uma vez. Duas, errar uma vez é normal, mas duas vezes é burrice. Eu me lembro até hoje do irmão que falou para mim. Eu cheguei na reunião de serviço, irmãos, a partir de hoje eu vou só reunir, não vou mais servir. Esse irmão, delicado nas palavras, ele falou assim para mim, não dou 3 meses, viu? Você vai parar de reunir? Não, vou não, irmão. 3 meses, não sei se foi 3 meses, tá, irmão? Eu sei que eu parei de reunir. Quem bate na minha porta no outro dia? Esse irmão das palavras delicadas. Esse irmão veio me suprir. O que foi que eu disse? Eu posso ter ficado com raiva na hora desse irmão. Posso, irmãos, posso. Esse é o melhor que tem. Esse é o melhor que tem. Ele não estava errado, irmãos. E eu pude dizer, não, o irmão não soube me apacentar. Soube, da maneira dele. Com muito amor. Com sinceridade, né? Percebe, irmãos? Por que eu estou falando isso? Não é porque eu estou querendo me expor, mas assim, irmãos, o falar do Senhor, vou concluir agora, tá, irmãos? Perdão, eu sei, eu tenho história desse tempo. O falar do Senhor, nem sempre, irmãos, vai ser algo agradável aos meus ouvidos. Sabe quem é o apóstolo João? Sabe, né, irmãos? Aquele que escreveu o Apocalipse, irmão. Aquele que o Senhor falou assim, esse aqui, ó, que te importa, se eu quero que ele fique até que eu volte. Foi para esse. Sabe o que ele disse uma vez? E quando viu a palavra do Senhor, comeu. E era doce na boca, mas amarga no estômago. Irmãos, não ache que a palavra do Senhor, ela só vem, como é que eu posso dizer aí? A gente usa muita palavra, né? Assim, adocicada. Irmãos, Pedro, mas Senhor, isso de modo algum vai te acontecer, Senhor. Eu morro com... Mas você não vai. Arreda, Satanás. Deixou de reunir, será, hein? Deixou não, meus irmãos. Deixou não. Irmãos, tudo bem. Não estou dizendo que é para a gente chegar para os irmãos e irmão, arreda. Não estou dizendo isso não, irmãos, tá? Não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando que quando essas coisas nos sobrevêm, eu preciso olhar para quem, irmãos? Para o Senhor. Eu nunca fui um aluno, perdão, eu concluí agora, prometo, irmãos. Eu nunca fui uma pessoa estudiosa. Eu sempre fui um aluno mediano. Nunca tirei nota, claro que eu tirava algumas notas, né? Eu escolhia, não, essa aqui eu não vou estudar, não. Nunca fui um aluno CDF, na minha época era CDF, na época, não sei se ainda é essa palavra hoje. Nunca fui um aluno. Eu não gostava de estudar. Mas meus pais obrigavam. Acredita, irmãos? Meus pais obrigavam a estudar. Não era como Jerusa, né? O menino sofrendo com Jerusa. Deixa eu ver a lição. Não, tem um em branco aqui, volta aqui, faça isso aqui de novo. Mas estava ali, irmãos, estudando. E eu achava que eu estudava para os meus pais, ó. Porque era eles que mandavam. Eu achava que eu estudava para eles. Mas quando você amadurece, que você cresce, você percebe que você estudava para quem? Para mim, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, pode ser que no momento que o Senhor vem lá, que o Senhor fala para nós de maneira dura, uma palavra dura, pode ser que eu esteja achando que o Senhor está falando porque o Senhor está me obrigando. Não, irmão, o Senhor está cuidando de nós. Você está cuidando de nós.
Então, irmãos, o meu encorajamento, pelo menos que eu tenho vivido assim diante do Senhor, é que eu necessito ouvir o falar do Senhor. Amém. Irmãos, e o Senhor não vai descer do céu, abrir uma luz e descer uma voz assim, né? Não vai fazer isso, irmãos. Você vai falar comigo por meio da palavra, por meio da oração, mas por outro lado, nós, a igreja, a comunhão com os irmãos, a nossa comunhão aqui em Campina Grande e a comunhão de Campina Grande com os outros irmãos, é essa comunhão, é isso, irmãos, que nos dá segurança. Mas o irmão está errado. O irmão falou muito na conferência de jovem a respeito. O irmão falou muito na conferência de jovem a respeito de obediência. E enquanto o irmão estava falando, eu me lembrei uma vez de que mamãe me deu uma surra quando era menino, porque eu desobedeci a professora. Professora. Ela nem conhecia a professora. Ficou do lado da professora e não ficou do lado do filho dela. Você percebe, irmãos? Olha só. Simplesmente que eu mandei a professora calar a boca. Só isso. O que eu estou querendo dizer com isso? É que aquela surra me ensinou uma coisa. Hoje não pode falar isso mais não, né? Pode bater em crianças mais não. Bata não, tá, irmãos? Aquilo me ensinou que eu preciso respeitar. Mas disse assim, mas eu respeito meus pais. Mas tem que respeitar todos os que estão à minha frente. Todos que estão mais velhos que eu. Sabe como eu aprendi isso? Uma surra. Uma surra boa. Então, irmãos, não estou dizendo que, irmãos, que o Senhor está batendo em nós, não é isso, tá, irmãos? O meu sentimento é isso, assim, que nós vamos perceber, irmãos, se eu não consigo entender, se eu não consigo visualizar, se eu não consigo alcançar aquilo, irmãos, eu estou junto de vocês, e eu tenho comunhão com vocês, tenho comunhão, os irmãos têm comunhão conosco, tá, irmãos? O que importa é avançar, tá? Irmão, você acha que eu faço tudo o que a Bíblia manda? Mas se Ricardo falhar num ponto que eu falho, ele diz, e daí, irmão responsável? Eu vou ser irmão, você. Não, eu posso errar, mas você não. Percebe? Nós apontamos essas coisas, irmãos. Mas, irmãos, Elias, irmãos, era homem como nós, sujeito às mesmas coisas. Mas um dia ele falou, o sol parou. Então, irmãos, eu quero encorajar os irmãos, sabe, irmão, assim, a estarmos juntos, edificarmos a igreja, por meio do falar do Senhor. Irmãos, o Senhor só tem um caminho em nós, que o Senhor possa me vencer, para que eu deixe de usar a minha força, o meu braço, o meu conhecimento, é conhecendo a Ele, intimamente conhecer o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem compartilhar em pequenos grupos. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado é o forte. E a lei que sim, que eu note, vem a vida
Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor. Minha cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra: para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, me predestinou, chamou, com o Espírito
ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso eu aqui servir ao Deus grandioso, rico, ministério precioso, vida, espírito levar e dispensar. Faz, Senhor, meu encargo aumentar, pois é grande a seara e desejo cooperar. Ó Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Lindo, como é maravilhoso ao Senhor meu ser, meus bens dar todos. Rico, ministério precioso, vou apenas ofertar do que é seu. Você é seu administrador fiel, minha vida lhe consagro, dou-lhe tudo que é meu. Ó Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Atento a teu falar, Senhor, persigo cada passo teu, aquilo que ficou pra trás não importa mais. Se tu fores meu, em ti firmando meu olhar, sublime fazes meu andar. Aceito tudo, mas perder nada vou temer. Se eu te ganhar, o teu caminho é salvação, é confiar em tua mão, é esquecer de tudo o que não tem futuro, que não tem depois, é ver teu valor, vivermos só nós dois. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer a ti. Você pode cantar essa canção com uma declaração ao Senhor, de todo o seu coração.
Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Meu amigo. Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor continue nos conduzindo assim, não é? Desfrutando da palavra, nos enchendo na reunião. Hoje eu creio que cada um de nós recebeu uma porção, né? E essa porção que nós recebemos essa noite, nós compartilhamos aqui em pequenos grupos. Ainda podemos ruminar, né? E quando a gente rumina, a gente faz o quê? Ganha mais. Ganha mais. E aí, irmãos, nós somos o quê? Fortalecidos. Eu creio que o Senhor está nos fortalecendo porque nós estamos numa guerra. E para vencermos, né, a gente até compartilhou ali no grupo, né, com os irmãos, nós precisamos estar preparados. E o Senhor é quem nos prepara através da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós desfrutamos da penúltima mensagem, não é? E amanhã nós iremos desfrutar da última mensagem desse alimento diário. E Ian falou no início da palavra, já recebemos um novo kit. Por isso que ele está aqui, Ian, na frente, olha. Vamos desfrutar do verdinho, né? E amanhã nós iremos ver a última mensagem, a mensagem 4 desse alimento diário. E o próximo é o verdinho. Mensagem 5. Os irmãos que ainda não receberam, procura ali o irmão Flávio para receber. Uma vida com Deus. Irmão Pedro Dong. Aleluia. Uma vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, o centro conector da obra de Deus. Precisamos, irmãos, estar conectados. Quando nós estamos conectados, o inimigo foge. Porque nós estamos em Cristo. Amém. Então, os irmãos, procuram ali o irmão Flávio, faz o acerto para que nós possamos desfrutar cada vez mais da palavra do Senhor. E os adolescentes, né? Cada um recebeu o seu caderninho. Foi só os adolescentes, Júlio? Só os adolescentes, né? Por enquanto, só os adolescentes, porque eles estão no encargo da transcrição, né, da Bíblia. Você pode participar também, tá? É só comprar um caderno, Júlio César já comprou o dele. Os irmãos que quiserem também participar, compra o seu caderno e faz também a transcrição da Bíblia, né? E ainda vai participar, tem um sorteio, é Sula? É? Façam a transcrição que vai ter surpresa. Eu lembro que Campina Grande, uma vez lá no Mardunas, foi contemplado, né? Uma irmã de Campina Grande, foi Sonali, foi? Foi quem? Rebeca? Foi Ingrid? Ingrid, não é? Então, quem sabe se você também não é sorteado aqui no Hotel Garden, não é? Conferência de Jovens em Campina Grande, tá? Façam a transcrição. Amanhã, irmãos, nós teremos o Partir do Pão. Que todos os irmãos que estão aqui possam estar amanhã. Aqueles que não puderem estar hoje conosco, creio que amanhã vai estar aqui para que a gente possa desfrutar da ceia do Senhor e de mais uma mensagem para nos enriquecer. Irmãos, com relação ao nosso local de reuniões, né, estamos lá a todo vapor. Segunda-feira já vão começar a colocar o gesso, tá? O salão já está todo com porcelanato, já está o rejunte, né? Já foi colocado o rejunte. Vão concluir a parte elétrica e o rapaz do gesso já vem colocando o gesso a partir de segunda-feira. Eu creio que um mês e meio, começo de setembro, acho que a primeira reunião vai ser em setembro. Os irmãos dizem amém? Amém. Aleluia. Agradecemos, meu, desde já as orações dos irmãos, as ofertas dos irmãos, não só os irmãos que estão aqui conosco, aqueles irmãos que não reúnem conosco, mas têm participado, né, ofertando para nós. Que Deus abençoe cada vez mais esses irmãos. E amanhã nós teremos a nossa oferta, tá?
Então você ora hoje à noite ao Senhor e amanhã você traz a sua oferta, que amanhã nós iremos fazer a nossa oferta aqui para o local de reunião. E hoje pela manhã nós fizemos aquele encargo que tínhamos passado no grupo, né, com relação a um bazar, irmãos, de tudo que nós não iríamos levar lá para o local de reunião, e o Senhor nos abençoou. Louvado seja o nome dele. Vendemos, eu creio, né, Ricardo? Vendemos tudo aquilo que não íamos usar lá no novo local de reunião, e em média nós arrecadamos R$3.600. E Pix, né? Tudo lá, uma parte está na conta da igreja, e a honra e a glória para o nosso Senhor. Nós queríamos, irmãos, desfazer daquilo ali o mais rápido possível, então tínhamos programado e o Senhor nos abençoou. A gente tinha, vamos fazer esse final de semana, e no próximo final de semana, no sábado, a gente liquidou pela manhã, né? Liquidou tudo. Eu creio que ainda vai ter mais alguma coisa lá para a gente passar para as pessoas. E nós queremos, irmãos, o apoio de todos os irmãos para que domingo, o próximo domingo, nós nos reunirmos lá no local de reunião. As irmãs também podem cooperar conosco para que a gente possa fazer a mudança daquilo que está lá no local, que a gente ainda vai usar no local novo, para fazer a mudança, né? Então nós precisamos de irmãos de força. Tem muita coisa ainda para que possamos levar para lá. Nós vamos ter a reunião só no sábado. Não, é o próximo, né? O Partir do Pão vai ser no próximo sábado, tá? Amanhã é normal. Então a gente parte o pão no sábado, e no domingo não vai ter reunião. Preste bem atenção, não é para que você não venha para a reunião, ou então para nos ajudar na mudança. É para que todos os irmãos possam estar lá. Por quê? Se você não pode pegar no peso, você vai estar orando pelas pessoas que vão estar passando ali, né? Nós precisamos também pregar o evangelho para as pessoas que estão passando ali. E aqueles que têm força, que não tem problema de coluna, vai pegar na geladeira, vai pegar as cadeiras, vai pegar o birô, vai pegar a louça, né? Temos água também para levar para lá depois. Então precisamos todos os irmãos. Então coloca aí na sua agenda. Não vamos faltar, tá, irmão? Vai ser que data? Você tem a data aí? Vê aí a data do próximo. Vai ser que data? Para a gente não confundir. Dia dos Pais, né? Aí mas não vou porque é Dia dos Pais. Irmãos, você não ia vir para a reunião, tá? Então, quanto mais rápido a gente fizer essa mudança, mais você vai estar liberado, né? Então, a reunião termina de 11h30, vamos fazer de tudo para que a gente possa fazer essa mudança 10 horas já ter terminado tudo, tá bom? Ricardo tinha até falado, por que a gente não faz antes? Aí eu me lembrei, Ricardo. Tem uma parede lá no local, como a gente vai colocar a cerâmica na escada, então tinha que fazer o reboco nessa parede, tá? Então eles colocaram um andaime e não tem como passar para o primeiro andar. Então por isso que a gente não pode fazer essa mudança durante a semana, tá? Eles vão ainda chapiscar e depois fazer o reboco de dois lados da parede, um lado e o outro lado, tá? Por isso que não pode ser durante a semana, tem que ser no final de semana. E também uma parte, aquela parte que a gente ia colocar toda de vidro, mas aí o custo era muito alto. Na verdade ficou alto o custo, então a gente diminuiu, vai colocar uma faixa só de vidro, tá? Aí eles estão também rebocando, ainda vão chapiscar, não estão levantando a parede, né? E depois vão chapiscar e fazer o reboco. Inclusive a gente tinha dispensado a bentoneira, mas aí tivemos que relocar a bentoneira para que eles possam concluir, tá bom? Então podemos contar com todos os irmãos no próximo domingo lá no local de reunião, e as irmãs? Vocês dizem amém? Amém. Os ceapistas também estão convidados, tá? Amém. Jesus é o Senhor, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, amém. Nós te louvamos, Senhor, pela igreja em Campina Grande. Amém. Que tu possa, Senhor, continuar nos abençoando. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito. E cremos, Senhor, que tu ainda vai fazer muito mais no nosso meio. Agradecemos, Senhor, pelas ofertas. Agradecemos, Senhor, pelo empenho dos irmãos com relação a tudo o que tem feito na igreja, Senhor. Especialmente com relação àquele material que nós conseguimos nos desfazer. Entrou recursos para que nós possamos investir no nosso local de reuniões. Agradecemos por aqueles que não reúnem conosco,
mas tem ofertado para essa obra. Essa obra não é minha, não é dos irmãos, essa obra é do Senhor. E nós queremos o melhor para os irmãos. Por isso o Senhor continua nos abençoando, abençoa os irmãos que estão ofertando, aqueles que estão orando por essa construção. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela reunião de hoje. Nos supre ainda, Senhor, nesse restante de noite. E seja conosco amanhã, Senhor. Tanto nos louvores, nas orações, no partir do pão, na palavra e nos compartilhares. Senhor Jesus, seja conosco ainda nesse restante de noite. Entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos, porque confiamos em Ti. Louvado seja o Teu nome. Jesus é o Senhor. Aleluia.